Olá pessoal, meu nome é Anderson, esse é o canal Jovem Discípulo. Hoje nós vamos estar falando de Novo Testamento. Aguarde só. Então vamos começar assim. O Novo Testamento, claro, foi escrito na língua grega, né? A sua totalidade, a maioria dela foi escrita na língua grega. Então, a palavra que chega até nós já não é aquela mesma usada, ou seja, aquele sentido real já não é o mesmo. Então, aí, para que nós venhamos ter um conhecimento melhor do que os autores do Novo Testamento estavam querendo dizer com aquilo, vamos voltar lá no grego para a gente saber o que ele realmente quis dizer com isso, que forma esse Novo Testamento. A designação do Novo Testamento, dada a segunda parte da Bíblia, vem do latim Novum Testamentum, sendo este uma tradução do grego re, kaine, diateke. Essa expressão usada geralmente para designar uma vontade ou um testamento, como indica a tradução latina, sendo certo, contudo, que essa tradução não dá exaustivamente todo o seu significado. Sua semântica faz menção a uma disposição feita por uma parte que a outra parte podia aceitar ou rejeitar, mas não alterar. Essa disposição, quando fosse recebida, obrigava, pelas suas cláusulas, as duas partes. Ou seja, aquilo que você lê ali no Novo Testamento não é simplesmente aquilo que algumas pessoas falam assim, fala de amor, Jesus veio falar do amor, veio falar do amor. Eu escuto muitas pessoas falar isso. Existe muito mais do que isso, e muito mais mesmo. Então, nada mais é do que, podemos dizer, nossos dias é um contrato em que você assina, por exemplo, o contrato de um aluguel. O contratante ele assina esse contrato. Com certeza ele já leu esse contrato e ele está totalmente de acordo. Só então depois ele assina. Então, se alguma coisa sair fora do contrato, alguma parte vai pagar. Se o contratante, se o cara que alugou a casa fizer alguma coisa errada do que está constando no contrato, ele vai pagar. Da mesma forma, se o dono da casa que cedeu a casa para você pisar na bola, quebrar alguma parte do contrato, você que alugou a casa vai ter que ser ressarcido. Então, mais ou menos nisso daí a gente consegue entender o que é o Novo Testamento. Nós vemos que o Novo Testamento é como se fosse um contrato. Você pode aceitar ou não aquelas cláusulas que Deus colocou para você, mas se você aceitar, você não pode alterar ela, tá ok? Mais para frente a gente vai falar um pouquinho melhor sobre essa questão de alteração. Então, mas não se trata também do que não se trata também de uma promessa. Uma promessa você faz para alguém, só você tem que pagar essa promessa. A outra pessoa que você prometeu não tem obrigação nenhuma com você, a promessa foi sua. Então nós vemos que não é uma promessa de Deus, não é, porque ele exige de nós algumas coisas para que nós podemos ficar enquadrados nesse Novo Testamento. Essas duas partes elas estão obrigadas a seguir certos requisitos do acordo, daquele acordo, entendeu? Então, o que mais se aproxima para explicar é realmente um contrato, tá certo? Então, aí nós vemos que no momento da aceitação lá das leis de Deus no Monte Sinai, Israel entrou totalmente de acordo, recebeu. Então, é desde lá que vem essa ideia de aliança, essa ideia de pacto. A lei antiga, ela tinha a essência da vontade de Deus, mas as pessoas não conseguiam seguir aquela lei por causa da nossa depravação. A nossa depravação impedia que a lei de Moisés, que Moisés deixou, que aquele pacto que foi feito lá no Monte Sinai, onde foi o primeiro pacto de Deus com Israel, aquele pacto não conseguiu ser guardado, porque ele era de leis pesadas e o povo não conseguia guardar.
Nossa depravação, nossa concupiscência impede que nós guardemos muito dos mandamentos do Senhor. É por isso que hoje tem a graça. O novo pacto mostra a essência de Deus, a essência da vontade, aquilo que a antiga lei não conseguia mostrar. Então, essa aliança ela foi selada com o Filho de Deus. E essa nova aliança deu aos homens o direito de serem chamados filhos de Deus, aqueles que recebessem essa aliança. Então nós vemos que já não se trata mais de algo que você se enquadra ali e para por ali. Nessa nova aliança, nesse novo pacto, você vem, recebe essa aliança, assina o contrato, por assim dizer, entre aspas, então você se torna filho de Deus. Por isso que é uma aliança muito mais excelente. De que forma você deve encarar esse novo pacto? De que forma você deve ver esse novo testamento? Vemos então que esse nome está relacionado com a história das alianças entre Deus e o seu povo de Israel. Em Êxodo 20, a lei que Deus expôs em tábuas de pedra não foi guardada com fidelidade pelos filhos de Israel, por causa da nossa depravação, que nem a gente já comentou anteriormente. Então Deus, na sua paciência e misericórdia, pelo profeta Jeremias, já anunciou uma nova lei. Você pode acompanhar isso lá em Jeremias capítulo 31. Essa lei foi promulgada pelo Senhor Deus em uma aliança eterna e inviolável, já que não foi selada com o sangue de touros ou de bodes, mas com o sangue imaculado do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Não foi sangue de animal que foi selado isso. Foi um pacto, muita gente conhece o termo pacto de sangue, foi mais ou menos isso. Aquele pacto de sangue entre Jesus, mais ou menos isso. Só que no caso, não fomos nós que demos o nosso sangue para Deus, para selar o pacto com Deus, mas sim Jesus, como se fosse nós, como se fosse o nosso sangue. Ele deu o sangue dele como se fosse o nosso, para então fazer esse pacto com Deus. Então, o que acontece? Esse pacto se torna muito mais excelente do que todas as coisas, pois se trata do próprio Filho de Deus. Uma aliança que o próprio Deus fez para você, pecador, para mim, pecador, em que eu e você pudéssemos ter a mesma glória que Cristo. A mesma glória que Cristo, ser glorificado, receber corpos glorificados, a mesma glorificação que Jesus tinha, nós também temos. E claro, diferente, tá? Não vai julgar que nós vamos ser Deus lá em cima também, não é assim. Mas nós receberemos a mesma glória de filhos. E seremos totalmente incapazes de satisfazer a ira de Deus, do Deus Santo, que é contra qualquer tipo de pecado. Essa aliança veio para fazer isso, o sangue de Jesus veio para fazer isso. Jamais poderíamos dizer que somos filhos de Deus como podemos hoje. São algumas das coisas que nós jamais poderíamos fazer. Nunca poderíamos pedir qualquer coisa a esse Deus, pois seríamos inimigos dele por causa do nosso pecado. Nós jamais teríamos tanta liberdade como nós temos hoje. Jamais poderíamos falar assim, Deus é meu Pai, eu tenho um Deus, e isso a gente jamais poderia dizer isso. Pois pelo nosso pecado estaremos totalmente fora da presença de Deus, totalmente fora da glória de Deus. Assim é o nosso estado, antes de você seguir a Cristo, esse era o seu estado, como diz em Romanos 3, capítulo 23. Mas esse Deus que é misericordioso, nos deu veste de salvação que Jesus, o seu Filho, nos proporcionou com o seu sacrifício. Essa aliança que Deus criou e projetou desde antes da fundação do mundo, como diz Apocalipse, essa aliança que é muito mais excelente porque é pelo sangue de Cristo, foi arquitetada pelo próprio Deus para a salvação da minha alma, da sua alma. Isso é o Novo Testamento. Isso é o Novo Testamento no corpo de Cristo, através do sangue de Cristo. Mas nada seria possível se Deus, o próprio ofendido pelos pecados, ele não tivesse vindo ele mesmo nos reconciliar com ele, porque nós jamais conseguiríamos por nós mesmos dar alguma coisa em troca para a nossa salvação. A gente jamais conseguiria alcançar a salvação por nosso próprio esforço. Então esse foi um plano que Deus arquitetou e ele concretizou na pessoa de Cristo.
E por essa morte de Cristo, por essa obra que Jesus planejou, nós temos essa aliança que é eterna, esse Novo Testamento que é eterno. Devemos encarar o Novo Testamento como a maior oportunidade vinda de um Deus rico em misericórdia e paciência para o homem que, pecador e irreconciliável, não tem capacidade de estabelecer com Deus qualquer acordo que o livre da condenação do pecado. Aí a pergunta é, se é bom para os dois, por que então algumas pessoas resolvem mudar algumas coisas, não é verdade? Já pensou nisso? O contrato é bom, não precisa mexer. O contrato foi criado pelo próprio Deus, essa aliança foi criada pelo próprio Deus. Então não tenta mexer, não tenta alterar, não tenta diminuir, não tenta aumentar. Siga aquilo que Deus colocou como lei nessa nova aliança. Às vezes, aqueles refugiados que saem da Síria, de aqueles países onde estão em constantes guerras, eles, quando resolvem sair das suas casas e fugir com suas famílias, eles sabem muito bem que no caminho eles podem morrer. Mas por causa da ânsia pela liberdade, eles enfrentam aquele caminho. Quem sabe só existe aquele caminho, só aquele caminho, para que eles sejam livres daquela guerra. Eles preferem arriscar, ficar naquele caminho, se possível, preciso morrer naquele caminho, mas tentando ser liberto daquela guerra, do que ficar na sua casa e morrer muito mais fácil. Então o caminho muitas vezes é árduo, o caminho muitas vezes é difícil, mas é Ele que vai salvar você. Ele que vai trazer liberdade plena para você. Agora, se você sair fora do caminho, aí você já está alterando o caminho. O que não está no contrato, o que não está na aliança, não está no Novo Testamento. Então, que você venha encarar o Novo Testamento como o que ele é. Algo que Deus fez para mim e para você. Uma aliança em que Ele colocou as condições. Eu não posso alterar. Doendo ou não, é esse Novo Testamento, essa nova aliança, esse caminho que vai salvar a mim e você naquele grande dia. E nós vamos ouvir: vinde benditos de meu Pai. Então que você venha refletir sobre essas coisas. Fica com Deus até semana que vem com mais um novo vídeo do canal. Só falta. Não posso esquecer o nome do canal, né? Jovem Discípulo.